Abra por gentileza Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigisse da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Glória a Jesus. Pode tomar assento, por favor. Glória a Deus. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando nós vamos pela passagem de Gálatas, nós vamos poder entender um detalhe muito interessante. Eu vou dar uma voltadinha aqui só para nós possamos buscar e entender em nossas mentes algumas coisas que nós já falamos aqui. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, começa assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Nós vamos poder entender algumas coisas e alguns detalhes para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Este assunto, ser cheio do Espírito Santo, ele é muito importante para a igreja e para os dias atuais. Porque muitos acham que estão cheios do Espírito Santo, mas a emoção, ela engana. A emoção, ela bagunça um pouco a mente. Porque nós vamos poder entender alguns detalhes que também o Espírito Santo, ele trabalha com as nossas emoções. Ele traz equilíbrio em nossas emoções. A emoção sem equilíbrio, ela pode se tornar carnalidade. Porque todo aquele que toma decisão na emoção, ele pode tomar a decisão quanto para o espírito e quanto para a carne. E também nós vamos observar dentro desses detalhes o que é vida. Nós vamos observar que o texto de Gálatas, ele vai trazer uma orientação, Paulo trazendo uma orientação para que nós possamos viver. Quando eu trago e eu posso aqui aplicar o que o Salmo 133 ele vai trazer para nós, que os irmãos possam viver em união. Em Efésios capítulo 4, nós vamos poder também entender ali, Paulo escrevendo aos Efésios, que nós possamos ter unidade no Espírito. Então, quando nós podemos ter esta unidade, esta união com o irmão e a unidade no Espírito, nós vamos poder entender um pouco sobre o sentimento da carne e o sentimento do Espírito. Quando nós não conseguimos trazer esse equilíbrio emocional e esse equilíbrio espiritual, nós podemos até mesmo atropelar e ofender alguns princípios que nós às vezes estamos deixando de lado. Qual é um dos princípios que às vezes nós não estamos atentando para eles? Não tem como eu ter comunhão com o Espírito Santo se eu não tiver comunhão com o irmão. É impossível. Não tem como. Se eu não tiver comunhão um com o outro, não adianta eu profetizar. Não adianta eu falar em línguas estranhas. Não adianta eu até mesmo pregar.
Nós precisamos entender que esta união, ela está em conjunto, ela é a unidade, a união com os irmãos, a união no Espírito e o Espírito nos enchendo. Agora, a carnalidade, ela trabalha com a mente e ela traz uma vida que não tem comunhão com o irmão, não tem comunhão com o Espírito e até mesmo traz um disfarce lançando na mente que tudo está bem, que tudo é normal, que tudo pode, e aí entra a libertinagem, a imoralidade, de não ter união com o irmão, de falar mal do irmão, de ofender o irmão. Quem ofende o irmão está ofendendo o próprio Espírito Santo. Quem ofende o irmão está ofendendo a comunhão com Deus. Isso nós precisamos entender esses detalhes. Porque às vezes nós achamos, quando eu estou falando às vezes, eu estou me incluindo. Nós achamos que estamos cheios, mas o coração está cheio de mazela, está cheio de rancor, está cheio de tristeza, está cheio de coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós vamos para a palavra, e a palavra ela vai trabalhar conosco, e ela vai trazer algo maravilhoso. O que é algo maravilhoso? Portanto, agora já não há condenação. O texto ele não para aqui, ele tem uma continuação. Se o texto terminasse aqui, ficaria muito bom para todos aqueles que quanto faz certo e quanto faz errado. O texto ele traz a continuação. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora tem um detalhe. Como que eu descubro se eu estou em Cristo Jesus? Como que eu descubro se realmente eu estou em Cristo Jesus? Porque muitos estão vivendo, às vezes, apenas daquilo que fala, e não daquilo que pratica. Eu vou repetir. Muitos estão vivendo, muitas vezes, daquilo que fala, e não daquilo que pratica. Portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão. Quem anda em Cristo Jesus anda em novidade de vida. Quem anda em Cristo Jesus não anda segundo a tua vontade. Quem anda em Cristo Jesus, ele não anda na prática do pecado. Ele não anda na prática errônea. Ele luta todos os dias contra a tua própria carne, contra a tua própria paixões carnais. Nós, como ser humano, é normal nós termos emoções, é normal nós ter sonhos, é normal nós errarmos, é normal nós termos sentimentos. Mas quando isso tudo é desequilibrado, nós temos de tomar cuidado. Por quê? Porque nós vamos poder entender o que é a vida. Coloca João 14:6, por gentileza. O que é a vida? Nós temos o costume de procurar o nosso próprio caminho, a nossa própria direção. Mas quem está em Jesus, ele sabe que o caminho é Jesus Cristo de Nazaré, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falando. Jesus, ele não tem atalho. Ele é amor. Mas neste amor, ele não me dá o direito de pegar atalho, não te dá o direito de pegar atalho. Para ser cheio do Espírito Santo, tem princípios para ser vivido, e tem atitudes para ser abandonadas.
E dentro disso, nós vamos poder entender algumas coisas. Põe lá Salmo 133, por favor, para que nós possamos entender. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Continua. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E como o orvalho de Ormon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção. Então aqui eu vou poder entender algumas coisas. Quando eu vivo em união, eu tenho a bênção e eu tenho a vida para sempre. Então eu vou poder aqui trazer uma interpretação. Eu tenho prosperidade espiritual, eu tenho prosperidade emocional, eu tenho prosperidade mental e eu tenho prosperidade espiritual e financeira. Agora, por que muitos de nós não temos? Por que muitos de nós não temos uma alegria na alma constante? Por que a alegria da alma de muitos tem saído? A alegria não é momentânea, querido. A alegria da alma é constante. A alegria da alma não é quando nós não estamos passando por problema ou dificuldade. A alegria da alma, independente de situações, independente de dificuldade, independente de luta, independente de qualquer situação, a alegria da alma, ela está regozijando, porque quem traz alegria e vida é o Espírito Santo de Deus. Agora, se nós estivermos quebrando o princípio dessa união, aí não pode, não tem como. Não tem como. Como pode um coração rancoroso ter alegria na alma? Como pode uma língua que ela abençoa, ela amaldiçoa, como ela vai poder ter prosperidade na vida? Põe lá em Provérbios, por gentileza. Provérbios 18, 21. Põe aí, por favor. Eu quero que a igreja lê em voz alta, por favor. Espera lá, só um minutinho. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Meu Deus. Então aqui eu trago uma questão também. Se a língua tem poder na vida e na morte, se dentro de uma situação o inimigo tentar tirar a minha alegria e eu começar a falar, pronunciar o que é ruim, então eu estou dando legalidade para a vida ou para a morte? E que tipo de morte é essa? Morte espiritual, morte de sonhos, morte de alegria, morte de comunhão, morte... E aí vai as mortes. E eu trago uma pergunta, o que já morreu em você? O que já morreu em você? Será que você está vivo espiritualmente ou morto espiritualmente? Será que você está em comunhão ou a sua comunhão está morta? Qual é o fruto que você está recebendo conforme as tuas palavras? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem palavra pronunciada e palavra pensada. Eu vou repetir. Tem palavra pronunciada e palavra pensada.
Qual é a palavra que o teu pensamento tem falado em tua mente? É de vida ou de morte? Porque cada um de nós vamos escolher aquilo que estamos pronunciando. O que acontece de ruim na vida de um cristão ou de um crente, ou de uma pessoa que frequenta a igreja, ou de uma pessoa que está na igreja e até mesmo faz parte do corpo de Cristo, tudo vai depender dele. Tudo vai depender dele. É do próprio indivíduo. Em momento algum, é lógico que a Bíblia ela sempre vai nos ensinar que dependemos um dos outros. No sentido de comunhão, no sentido de ajudar, no sentido de abraçar, de apoiar, de estender as mãos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, comunhão com o Espírito Santo é você e Deus. Se você não abrir o teu coração, não adianta ninguém pôr a mão na tua cabeça e o teu coração fechado. Mão na cabeça não traz ligação com o céu. O coração aquebrantado traz ligação com o céu. E aqui nós vamos poder entender algo muito forte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, ou seja, conforme você usa a sua língua, você vai comer do seu próprio fruto. Qual é o fruto que você está se alimentando? É doce ou amargo? Qual é? Porque deixa eu te dizer uma coisa. O fruto da carne é amargoso. O fruto do Espírito é doce. Pastor, mas quando a gente mais ora, mais se enche de Deus, mais luta aparece. E quem disse que isso é o fruto? Paulo ele vai deixar isso bem claro. Isso tudo que acontece nessa terra não se compara da glória que está por vir. Nosso fruto não está relacionado nessa terra. O nosso fruto que cremos e que queremos ser cuidado por Deus está relacionado com o céu. Quem prepara o cuidado do céu para nós dessa terra é Deus. E eu estou falando aqui, Deus está respondendo oração que ainda dentro dessa semana precisava de um milagre. Deus está mandando a resposta e vai trazer o milagre necessário. Nós queremos ter o Espírito Santo, mas não queremos preocupar com o irmão. Não queremos abraçar o irmão. Não queremos pagar o preço pelo irmão. Amados, já há um tempo eu tenho percebido isso, e não é só aqui, é geral. Isso é geral. Outra hora, os crentes, eles jejuavam, eles oravam pela madrugada, sabe para quê? Sabe para quê? Para que o Senhor possa encher eles mais do Espírito Santo, pedindo dons espirituais, dons ministeriais, para que Deus possa abrir o entendimento para dar visão, para usar em profecia. E hoje, às vezes perde o sono com o filho, com a filha, mas não perde o sono para tirar um tempo com Deus na madrugada. Perde o sono de angústia, de dureza de coração, perde a fome, deixa de comer por causa da tristeza, da angústia, do peso, do rancor, mas não consegue ficar sem comer, jejuar e orar, para que Deus possa limpar o coração, a mente, e deixar o Espírito Santo trabalhar.
Ser cheio do Espírito Santo é ter atitude para Ele. Ser cheio do Espírito Santo é abandonar as atitudes carnais e ir de encontro agora com o Espírito Santo para poder deixar Ele trabalhar do jeito que Ele quiser trabalhar. Será que nossa língua nesta noite pode pronunciar: Espírito Santo, faça de mim a tua perfeita vontade? Damos glória a Deus, mas será que vamos pronunciar? Porque, volto a dizer, a tua mente e a tua consciência sabe o que você precisa deixar para que o Espírito Santo, ele mande e domine em você. A tua consciência sabe, e ela cobra. Às vezes nós falamos assim: eu não gosto de cobrança. Quem gosta de cobrança aí? Ninguém. Não é verdade? É difícil. Agora, quando a sua consciência te deixa de cobrar, já está preocupante. E até mesmo pode preocupar um pouco mais. Porque às vezes pode estar cauterizada. E a mente cauterizada, ela não tem cobrança. Está cauterizado. Tudo é normal, tudo pode, tudo faz. A libertinagem. Tudo é normal. Irmãos, quando a mente ela está sarada, ela está cingida ao Espírito Santo, qualquer coisa que nós formos fazer de errado, qualquer pensamento, às vezes nós até encontramos uns doidos. Qual é o tipo dos doidos? É aqueles que às vezes só pensou, já põe a mão na cabeça do jeito, no meio da rua: Senhor, eu repreendo agora. É mente cingida, é mente ungida, é mente que está cativa ao Espírito Santo, não cativa ao pecado. Nós precisamos voltar a ter as atitudes que o Espírito Santo quer que nós teremos, que não deveria ter perdido. Vamos lá, coloca Efésios capítulo 4, versículo 3. Vamos deixar a igreja participar. Em uma só voz no 3. 1, 2, 3. Espera lá, só um minuto. Eu quero que os irmãos, eu quero que vocês peguem algumas palavras e eu quero que vocês pronunciem comigo assim. Fala em alta voz: esforço. Esforço. Para quê? Conservar o quê? A unidade no quê? Na onde? Então, espera lá, não é fácil. Tem que ter? E eu trago uma pergunta: no que você está esforçando para tal coisa? No quê? Porque muitos de nós, quando vai trabalhar com o nosso próprio ego, com as nossas próprias decisões, sabe qual é a palavra que nós achamos mais fácil falar? Sabe qual é? É difícil. Mas é difícil. Nós achamos mais fácil falar que é difícil do que dizer: eu vou me esforçar para conservar a unidade no Espírito. É tudo mais fácil. É tudo mais fácil por causa da mente. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A carne deseja que eu e você não andamos no Espírito.
A carne deseja que nós não temos comunhão com o Espírito. A carne deseja não perdoa. A carne deseja, ela deseja não ora, não jejua, não paga o preço, não lê Bíblia, não vem no culto. A carne deseja que eu e você não venha ter intimidade com Deus. A carne deseja, preste atenção aqui. Se esta palavra está te incomodando, eu quero já trazer o diagnóstico para você. Você está andando na carne, e nesta noite o Espírito Santo quer tirar você da carne para levar ao Espírito. Rabassuque memeraia. Aleluia! A carne deseja que eu e você se tornamos inimigo de Deus. Pastor, mas não é assim. Não é? Então vamos continuar. Aleluia. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O que a tua mente tem desejado nesses últimos dias? Se a tua mente tem desejado fazer você parar, fazer você desistir, fazer você se magoar, fazer você odiar, tem condições crente odiar crente? Mas vocês acreditam que tem? A coisa que mais tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem vítimas no nosso meio. Toda situação de ódio, as duas pessoas é vítima. Quem está sendo odiado e quem está odiando. Como assim vítima, pastor? Vítima. Porque sabe quem é o arquitetor de tudo isso? Aquele que arquitetou, o arquiteto de tudo isso, é o próprio diabo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A partir desta noite, se você estiver odiando alguém, eu quero te dizer uma coisa. Você vai abandonar esse ódio e o Espírito Santo vai colocar amor no teu coração, amor na tua mente. Pera lá. O que é mais fácil? Odiar o pecado ou odiar a palavra? Depende. Para quem está cheio de vontade carnal, é mais fácil odiar a carne, odiar a palavra. Para quem está cheio do Espírito, é mais fácil odiar o pecado. Lembra do jovem rico? Ele chega alegre. Diante de quem? De Jesus. A senhora pintou o cabelo, ficou muito legal. Ele chega diante de Jesus, ele chega alegre e usando o argumento perfeito. Eu pratico os mandamentos. Aí chega Jesus, ainda te falta uma coisa. Vende tudo e dá aos pobres. O que aconteceu? Igreja, ainda te falta uma coisa. Pastor, ainda te falta uma coisa. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos continuar, quem está gostando? Vamos lá. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é trazer a morte espiritual. A mentalidade da carne é trazer a morte conjugal. A mentalidade da carne é trazer a morte na comunhão.
A mentalidade da carne é trazer a morte para as nossas vidas. Por que é trazer a morte? Vamos aqui continuar. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Tem crente aí perdendo a paz? A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem está acompanhando aí? A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Você sabe por quê? Porque a carne, ela nos afasta de Deus. As atitudes carnais, ela nos leva para longe de Deus. Ela nos leva para um declínio espiritual, que às vezes nós achamos que estamos em intimidade com Deus, e não estamos em intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela traz preço, ela traz sacrifício. A intimidade com Deus, ela traz renúncia. A intimidade com Deus, ela tira o nosso eu, ela tira a nossa vontade. A intimidade com Deus, ela vai nos ensinar a ser mais aquebrantado, ela vai nos ensinar a ser mais dependente, a ser mais honesto, é ser cheio da glória de Deus. A intimidade do Espírito é nos levar para mais perto do Todo-Poderoso. Aleluia! Quem está entendendo? Então nós vamos poder entender que a carne, a vontade da carne, ela traz negatividade, murmuração, ela traz tristeza. O desejo da carne, ela traz vitimismo. Vitimismo. O que é vitimismo? O outro está errado e ela sempre está certa. O outro está errado e o fulano sempre certo. A mentalidade do Espírito, até a própria pessoa estando certa, ela vai dizer assim: Senhor, conserta a minha vida, eu estou errado. A pessoa, ela está perdoada, eu não estou preocupado se ela errou comigo, se ela falou palavra que não me agradou, eu estou perdoando agora no nome de Jesus. Mas muitas das vezes, sabe o que é o pior? Sabe o que nós fazemos com a mentalidade carnal? Foi o Abraão que errou comigo, se ele quiser que ele venha até mim. Pastor, eu não concordo com isso. Eu sei, a carne não concorda com isso de jeito nenhum. Quem disse que a carne concorda? Se ele quiser que ele que venha. Mas olha o Espírito Santo, através da palavra. Se você sabe, se tem algum irmão que tem alguma coisa contra você, não adianta ofertar. Primeiro, antes de ofertar, vai lá ter com ele, conserta com ele, para depois você trazer a sua oferta de adoração, de louvor, de oração, de jejum, de servidão. Quem está entendendo? Aleluia. Você sabia que a mentalidade carnal, ela traz egoísmo. A pessoa se torna egoísta. Ela traz separação. Ela coloca a outra pessoa sempre para baixo, coloca a pessoa sempre com um semblante para baixo, um semblante triste, desejo carnal. Porque vai morrendo a alegria no seu interior. Irmão, volta a dizer, o próprio Senhor dizendo, no mundo tereis aflição. Em momento algum, Jesus ofereceu para nós e prometeu que nós vamos ter nessa terra só alegria, em momento algum. Ele vai dizer que a alegria está nele. Quem está nele está em Cristo Jesus, tem alegria na alma. Mas no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. João 10:10, põe aí por favor.
O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha plenamente. Agora eu trago uma pergunta. O que o inimigo está roubando de você? Se você está desanimado, será que ele já não roubou o seu ânimo? Porque o Espírito... Você já viu o Espírito Santo desanimado? Você já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo, desanimado? Mas cheio mesmo. Irmão, pode estar arrebentado. Lembra de Jó? Gosto de usar a expressão de Jó. Porque é um homem que sofreu, não é verdade? Sim ou não? Na hora que ele começou ali, querer indagar alguma coisinha, Deus começou a fazer umas perguntas para ele. Aonde tu estava? Ele já cala, ele já entra para dentro de si. Agora imagina ele no começo da sua prova. Imagine você no lugar dele, no começo da prova de Jó. Às vezes não passa nenhum, não vou falar nem um terço. Não passa nada. 0,0000, vírgula, quase um. Quase um, não é um. Aí vem para a igreja. E é isso que você recebi. Aí só eu não vou para a igreja hoje não. Porque eu estou mal. Está mal? Do quê? O que foi? Quem morreu? O que você perdeu? Pastor, nós somos ser humano. Jó não era máquina. Ele era ser humano. Sabe o que Deus quer ver em mim e em você? Sabe o que Ele quer ver? Lealdade. Bendito seja Deus, Ele deu, Ele tomou. Deus, Ele trabalha com o ser humano. Deus, Ele não trabalha com máquina. É com o ser humano mesmo. Foi Ele que nos fez. Ele que nos chamou à existência. Você acha que Deus não sabe o seu limite? Como assim? Ele sabe o nosso limite. Ele sabe o que nós suportamos e aquilo que não suportamos. Será que Deus envia a prova sem também não preparar o escape? Da mesma forma que Ele envia a prova, Ele já preparou o escape. Amados, o que Deus faz e o que Ele quer fazer é nos encher com a presença dEle. Deus envia Jesus. Jesus, Ele morre e ressuscita, mas Ele deixa uma promessa. E Ele fala assim: não vos deixarei, enviarei, que estará convosco. Eu fico meio confuso, me ajuda aqui. O tanto de crente com a cara de desconsolado no meio da igreja. Me explica isso, que eu quero entender. Que às vezes parece que a mente aqui não consegue funcionar isso. Você já viu crente desconsolado? Já? Sim ou não? Você não está vendo um do seu lado aí não? Não olha para ele não, vigia a sua vida. Eu nunca vi isto. Mas só que tem um detalhe. Aonde eu encontro um crente desconsolado? Aquele que anda na prática da carne. É desconsolado. Por quê? Porque ele rejeita a graça. O que a graça faz? A graça faz que eu permaneço no pecado? A graça, ela me tira do pecado.
O pecado, ele tira a comunhão com Deus, me coloca como inimigo de Deus. Olha aqui uma coisa é eu pecar sem conhecer, outra coisa é eu andar na prática do pecado conhecendo, e eu estou ensinando o crente, não estou pregando para descrente. Quem está entendendo? Se eu fosse você pelo ensinamento, eu chegaria na igreja com um rosto de consolado. Uma coisa é estar com o rosto cansado, trabalhando, é normal. Outra, agora até o cansado, ele encontra descanso no Senhor. Irmãos, essa palavra não tem desculpa para nada. Tem não. Tem não. Só temos desculpa, sabe quando? Quando nós rejeitamos ela e entramos na posição de rebeldia contra ela. Isso é forte. Fala Jesus, baixinho. Vamos lá continuar. Deixa eu aqui para não perder. João 10:10. Você morre, ninguém me ama. E aí vem as palavras, né? O ladrão vai tirando tudo isso. Ninguém me ama, ninguém preocupa comigo, ninguém liga para mim, ninguém está nem aí não. Esses crentes é tudo falso. Prega uma coisa, mas não vive, o próprio crente falando. Que loucura. Que loucura. Ninguém te abraçou, não? Não. Você já sentiu assim? Eu já senti. Mas eu enfrentei isso. Eu vou enfrentar. Ninguém me abraça, eu abraço. Ninguém faz, eu faço. Eu não sou bom, Jesus me alcançou. Então eu preciso fazer alguma coisa para Ele. Ninguém me visita, mas eu visito. É uma coisa de jogar para o outro. O crente é bom para terceirizar, irmão. Irmão, o crente, eu acho que todo crente deveria abrir uma empresa. Ele não ia trabalhar, ele ia só terceirizar. Tem crente terceirizado aí? Ninguém me deu uma cesta básica na igreja, mas você, o dia que você podia, você trouxe o alimento que deveria trazer? Igreja só tem gente falsa, para começar de quem pensa que só tem gente falsa. Pastor, não, eu estou falando para começar de pessoas que pensam que só tem gente falsa. Na igreja tem gente curado. Também tem gente doente. Na igreja tem gente em processo. Na igreja tem gente que já passou por alguns processos. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida constante em serviço e trabalhar pelo Espírito. Quer ver na igreja o tanto que tem gente problema e gente problemático? Primeiro, olha a igreja do tanque de Betésia. Vou apresentar duas igrejas. A igreja do tanque de Betésia. A multidão lá dando glória a Deus, porque o anjo vinha, movia as águas e tiblum, foi curado. E o outro lá sozinho, lançado num canto, ninguém me põe. Aí o vitimismo, tá vendo? Ninguém me ajuda a chegar até lá. E quem estava falando com ele era Jesus. Levanta, tome a tua cama e anda. Mas também nós vamos encontrar outra igreja, uma igreja bonita, que nós vamos encontrar, sabe aonde? Nós vamos poder observar um detalhe maravilhoso, maravilhoso. Quando? Lá em Lucas 5,17, põe aí. Uma igreja que verdadeiramente tem amigos que preocupam um com o outro. Vamos lá. Certo dia,
quando ele ensinava, quem ensinava? Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, para curar os doentes. Continua. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa marca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguimos. Você acredita que na igreja tem pessoas que atrapalham o outro encontrar com Jesus? Você acredita? Amado, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Se você ouvir alguém comentando do irmão que está fraco, e se você for lá pegar este comentário e falar para o fraco, você está matando ele. Não é quem falou, não, é você. Você é a boca de Satanás para matar aquela pessoa. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Se você ouviu alguma coisa contra aquele que está fraco, sabe o que você vai orar, vai fazer? Vai dobrar o joelho e vai orar por ele. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque as nossas atitudes, às vezes, não estão conscientizando com aquilo que nós estamos falando. Não está se alinhando. Fiquei até emocionado agora. Tava bom. Vamos lá. Tem gente que fecha a porta para o céu, parece. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos canal daqueles que abrimos a porta para que as pessoas entrem pela porta. É uma complicação muito grande que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que é mais fácil a pessoa com o coração contaminado contaminar mais alguém do que uma pessoa contaminada ser curada. Você sabe por quê? Por causa da mente do contaminado. A pessoa contaminada, ela contamina, o diabo contamina primeiro a mente dela. Você quer ver o sinal de uma pessoa contaminada? Ela nunca está errada, ela sempre está certa. Uma pessoa que está sendo dirigida pelo Espírito Santo, ela prefere levar a culpa do que brigar pela sua razão. Quem briga pela sua razão está longe do Espírito Santo. Porque você não vai encontrar ninguém que está cheio do Espírito Santo justificar sobre ele mesmo. Quem justifica um homem cheio de Deus é o próprio Deus. Ser cheio do Espírito Santo é abandonar as mazelas, é abandonar, arrancar os carrapichos, é arrancar o velho eu. Poderia resumir em uma só palavra. Ser cheio do Espírito Santo é você não viver mais para você. É nós não viver mais para nós. É viver para o Senhor. Amados, hoje nós estamos vivendo um tempo aonde que é complicado. Complicado você trazer alguns assuntos. Louvado seja Deus que os nossos obreiros aqui são uma bênção. Mas depende de lugares que um pastor for fazer reunião ministerial e falar algum assunto que é bíblico. Tratar assuntos de pecado, de erros entre obreiros ministerial é perigoso em muitos lugares.
porque não sabe o que é a ética ministerial. Ouve o assunto e sai espalhando. Isso é demoníaco, é satânico. Mata as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não devemos estar em uma igreja aonde eu gosto do pastor, aonde eu gosto do irmão. Devemos estar numa igreja aonde é anunciada a palavra. A palavra. A palavra, ela é a principal arma de uma igreja no Senhor. Quem está entendendo? Vamos lá. Subiram ao terraço e o baixaram em sua marca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode voltar. Deixa eu usar aqui. Não, é muito beicos. Vem aqui, meu filho. O Carlos e o Abraão. Menos beiquinho. Vem aqui. Deixa eu pegar mais um aqui. Vem aqui, Luciano, por favor. Pronto. Deixa eu ver aqui, encontrar uma multidão para atrapalhar aqui. Vocês dão conta de pegar esse menino aí? Faz assim, ó. Não, aí é assim, levantar ele mesmo. Glória a Jesus. Pega uma multidão aqui para fechar na porta aqui. E ó, presta atenção. Uma multidão fechando a porta aqui. A multidão está aqui fechando a porta. Jesus está lá. Eu quero que vocês sejam inteligentes. A multidão não vai sair da porta. Certo? Vocês sejam inteligentes. Cadê Jesus? Vai ali, Davis. Fica ali apresentando ali. Por favor. Pode ficar aí. Jesus, fica aí. Você tem de levar até Jesus. A multidão está aqui, viu? Aqueles que não quer o sucesso dos irmãos, aquele que não quer a cura do irmão, aquele que não consegue abrir o caminho para que o irmão que está doente entrar, mas vocês são aqueles amigos que pega ele aí, vem até a porta. Vem até a porta. Isso. Pede para ele. Eles estão vendo que ele está doente, viu? Eles estão vendo que ele está doente. Mas ele está doente. Mas ele quer chegar até Jesus. Ele quer arrepender dos pecados. Ele quer. Vai, leva ele até Jesus. Leva ele até Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Não importa quem fala, quem entra no obstáculo. Interessante é eu e você pegar quem está doente e levar até Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Abandona o coração pecaminoso. Abandona o coração errante. Abandona a maldade na mente. E se enche da presença de Deus. Porque tem pessoas que precisam chegar até Jesus. Obrigado, viu, meus filhos? Aí, ó, já foi curado, tá andando, ó. Mas a multidão tá, não vai para aquela igreja não, que pastor é duro, vixe, pega no pé. A gente não pode faltar culto que ele liga para a gente. Ele obriga a gente a estar no culto. Coisa boa, né? Um pastor que obriga a estar no culto. Melhor obrigar a estar na cachaça. Tem por aí. Você sabia que tem aqui em Portugal, viu? Aqui em Portugal tem pastor que carca o arco, irmão. Bebe até ficar bêbado. É. Isso. E não fala no altar de jeito nenhum que é pecado beber. Fala não. Vai falar para quê? Vai falar para quê? E o dízimo e a oferta? Dos tais. Para de beber, meu filho. Para de fumar, para de pecar. E oferta na casa do Senhor, que vai sobrar mais dinheiro ainda. Dizima na casa do Senhor. Abra o teu coração para a obra de Deus.
Ser cheio do Espírito Santo é perder essa vontade pecaminosa e buscar a vontade de Deus. Seja curado. Irmão, você vai ver uma questão muito linda, muito linda, muito linda. Quando uma pessoa se entrega o coração na obra. E às vezes ela é improvável. E Deus começa a pegar ela e prosperar ela em todas as áreas. Mas você acredita que os invejosos se levantam? Os invejosos, o zóio gordo, o zóio engordinho assim, ó. Eu não gosto daquela irmã. Olha o vestido, aquele exagero, para que aquilo? Aí, olha lá a sandália, olha o carro que aquele irmão comprou, mas é metido. Aquilo, precisava daquilo, precisava comprar aquele carro. Precisava comprar aquela gravata. Acho que eu ganhei lá acho que é Senhor Blue. Bonitinha, né? Aniversário, ganhei de aniversário. Olha o terno daquele irmão. Precisa brilhar daquele jeito. Se o irmão gosta do terno brilhoso, deixa o brilho do terno do irmão brilhar teu rosto. Agora, espera lá. O crente tem de andar igual uma marmota para ser cheio do Espírito Santo? Eu já vi crente bonito, irmão. Estou vendo um bocado aqui, graças a Deus. O crente, cheio do Espírito Santo, ele pega a roupa mais simples dele, que às vezes é só aquela que ele tem. Aí ele pede para a esposa, passa meu terno, meu melhor terno, só tem um, mas é o melhor. Eu tinha dois, um preto brilhoso e um verde brilhoso. Ele existe até hoje. Onde está meu preto, amor? Para onde que ele foi? Irmão, mas o brilho dele durou mais de 7 anos. Não acabava o brilho de jeito nenhum. Jesus multiplica. Jesus, quando nós estamos na prova, Jesus multiplica até a roupa. E multiplica na qualidade. Ele não deixa desbotar. O sapato acaba o solado, mas não acaba o couro. Aí tem oportunidade de arrumar, cortar o papelãozinho, colocar por dentro para ficar ainda usar mais um pouquinho. Na prova, irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele não está preocupado se ele tem um terno de marca, ou um sapato de marca, ou um sapato novo, ou uma meia nova. Não, ele está preocupado, não, ele está preocupado com as vestes celestiais. Meu Deus, o tempo passou. Vamos ficar sobre os pés. Meu querido irmão diácono Daniel, Deus te abençoe. Deus abençoe a diaconisa Isa, irmão Edmundo. Deus abençoe todos os irmãos que estão pela internet. Glória a Deus. Quem está gostando do estudo aí? E aqui, para fechar com chave de ouro, hoje tem 2 passagens que eu acho muito interessantes sobre a questão do Espírito Santo, dentro da simbologia e dentro da aplicação a qual o Espírito Santo está nos levando a fazer. Ezequiel 37, nós vamos encontrar uma visão a qual Deus, pelo seu Espírito, pega Ezequiel e leva ele a uma visão de um vale de ossos secos. Aquela visão, ela não tem vida, ela está morta. Dentro daquela visão, ele está vendo um punhado de ossos. Não tem vida nenhuma esses ossos. E por que esta visão e por que está representando um vale? Porque a nação, ela pecou contra
próprio Deus. Ela deixou os costumes que a Bíblia vai ordenar para que ela não deixasse. Ela quebrou princípios, ela quebrou aquilo que não deveria quebrar, ela pecou contra Deus. E agora Deus mostra uma visão ao profeta, e Deus manda o profeta profetizar, e o profeta obedece aquilo que Deus ordena ele fazer. E nós vamos observar que quando o profeta profetiza, a segunda palavra começa a acontecer, e Deus começa a dar vida para o vale de ossos secos. E o que representa isso? A palavra, ela volta a entrar para o povo, para o coração do povo, e o povo agora começa a ter uma cobertura. A carne, os ossos, eles voltam para a sua origem, a estrutura, ela volta para o seu devido lugar, para receber a carne, para receber dentro da humanidade, para receber o fôlego de vida, representando o Espírito Santo de Deus. A humanidade, ela está sem o fôlego de vida, ela está achando que está viva, mas ela está sem o fôlego de vida, porque o fôlego de vida da alma, ela vem da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E você, eu, somos um daqueles que Deus escolheu para profetizar para esta nação, para que esta nação volte a ter fôlego de vida espiritualmente. Mas só que também tem outra visão, que Deus, ele pega o profeta, Ezequiel 47, versículo 1, sobre as águas que dá no tornozelo, que sobe ao joelho, e o cordão que vai medindo, mas aquelas águas não teria como, andando, atravessar o rio. Ele manda mergulhar, e quem mergulha nessas águas tem prosperidade em todas as áreas da vida. Quem mergulha no Espírito Santo tem providência na vida, tem providência no Espírito. Quem mergulha nas águas do Espírito Santo tem cura da alma, tem libertação da alma. Quem mergulha no Espírito Santo tem mudança genuína na vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui tem pessoas, papai querido, que com certeza estão entristecidas em suas almas, estão feridas, mas o Senhor é um Deus tão poderoso, tão glorioso. Passa do teu bálsamo, Senhor, passa da cura do Senhor, e encha, renovando do teu Espírito, libertando do pecado, libertando da frieza espiritual, e renovando, levantando. Oh glória, meu Deus, faça o teu povo entender, Senhor, faça-nos entender, faça-nos ser unidos conforme o Senhor quer, e nos encha do teu Espírito, nos encha da tua glória, Senhor. Meu Deus, eu vejo o Espírito Santo querendo tomar pessoas aqui debaixo e fazer mergulhar nas águas mais profundas. Eu vejo o Espírito Santo tomar pessoas aqui.